Capítulo 7. O cura de Ars e Santa Filomena. Ao regressar de Mugnano à França, Paulina foi visitar o seu querido amigo, o venerável cura de Ars, a quem contou toda a sua milagrosa cura. O santo sacerdote, enquanto a escutava com uma atenção cheia de enlevo, sentiu abraçar-se-lhe o coração no amor de Santa Filomena. Grande foi a sua alegria quando Paulina lhe ofereceu uma parte das preciosas relíquias que trouxera consigo. Imediatamente foi erigida na sua igreja uma capela em honra da Virgem Mártir, e aí ficaram as relíquias devidamente depositadas. Em breve se tornou essa capela teatro de inúmeras curas, conversões e milagres. O padre Vianney consagrou-se por voto especial a Santa Filomena, e logo se tornou evidente uma intimidade maravilhosa entre o bom sacerdote e aquela a quem ele considerava a sua celeste padroeira. Tudo ele fazia por amor dela e tudo ela fazia por ele. A santa aparecia-lhe, conversava com ele e tudo lhe concedia, satisfazendo as suas preces. Ele tratava-a pelos mais carinhosos nomes, e ela comprazia-se em lhe prodigalizar as mais assombrosas graças. O seu privilégio de taumaturgo era extraordinário, mas longe de lhe causar o menor assomo de vaidade, era para ele a maior cruz que lhe cumpria suportar e conduzir. O seu costume era atribuir a culpa de tudo a Santa Filomena. Foi Santa Filomena. O meu desejo era que ela fizesse os seus milagres fora daqui, dizia ele com um sorriso. Mas da mesma forma a santa parecia continuar a sentir prazer em mortificar o seu santo amigo, distribuindo os seus prodigiosos benefícios por intermédio das mãos dele. Uma vez uma mulher ao meio da igreja, repleta de fiéis, suplicou-lhe que abençoasse um seu filhinho doente. O venerável cura não pôde resistir às súplicas da pobre mãe. Abençoou a criança e ela imediatamente recuperou a saúde. Perturbadíssimo, o santo homem exclamou: Saiam, saiam depressa para a sacristia. Eu quisera que Santa Filomena tivesse curado a criança lá em casa. A propósito de tudo e até sem ser a propósito, ele falava na sua querida santinha. Dentro de pouco tempo, ressoava o nome dela por toda a França. Todas as dioceses tinham altares, capelas e igrejas dedicadas à taumaturga. Só em Langres havia nada menos de 12 igrejas consagradas à sua devoção. As suas festas, o 11 de agosto, a principal festividade, o 25 de maio, descobrimento das suas relíquias, e o domingo, dentro da oitava da Ascensão, a festa do seu patrocínio, começaram a ser celebradas com grande pompa e a atrair imensa multidão. Um novo laço de amor. Das várias maravilhas que se viam em Ars durante a vida do santo pastor, nenhuma era tão grande como a da própria existência do venerando sacerdote. O seu débil corpo estava de tal maneira depauperado por jejuns tão rigorosos e tantos exercícios de penitência, que o seu definhado aspecto deixava aterrados os visitantes de Ars. Apesar da sua extrema fraqueza, o trabalho incessante a que ele se voltava em cada dia seria suficiente para exaurir a mais hercúlea força, se com ela fosse dotado. Sucediam-se os dias e a multidão comprimia-se em Ars, vinda não só de todos os pontos da França, como de Inglaterra, da Irlanda, da Alemanha e de outros países da Europa. Os doentes atribulados, almas santas de desamparados, pecadores, todos afluíam ali e cercavam o seu confessionário. Passavam então longas horas, dias inteiros, esperando a vez de confiar suas mágoas àquele coração cheio de amor, ou de o consultar sobre a solução de alguma grave dificuldade, ou de lhe confessar os pecados e malefícios de toda uma existência. Um simples olhar seu ia direto ao coração do mais desumano criminoso. O seu evangélico sorriso confortava o mais desolado. Uma palavra, subitamente inspirada, resolvia a mais nebulosa dúvida. Mas como vivia ele? Era este o milagre de Ars.
Por fim, pareceu que a sua maravilhosa existência atingira o seu termo. Era no princípio de maio de 1843. Nunca se tinha visto em Ars tão extraordinária afluência. O servo de Deus sucumbia a uma fadiga esmagadora. Em adição às devoções habituais, era seu costume no mês de maio arrancar-se do confessionário e subir ao púlpito para falar à multidão dos fiéis. Nesse ano, ao terceiro dia, viu-se forçado a parar no meio da sua exortação. Debalde quis substituir a prática pela leitura de um trecho religioso. Não pôde continuar. Por último, tentou recitar as orações usuais, mas foi em vão. A voz e as forças faltaram-lhe completamente. Com dificuldade, conseguiu descer os degraus do púlpito e chegar ao seu humilde quarto, onde, inteiramente prostrado, se deixou cair no pobre catre que lhe servia de cama. Santo Deus! Parecia que o fim era chegado. O médico, logo à primeira vista, reconheceu que o caso era de gravidade extrema. De hora para hora, o caso tornava-se mais alarmante, até que no quinto dia a doença atingiu a mais aguda crise. 3 médicos eminentes foram chamados e tiveram de usar os mais poderosos remédios para combater o mal. Mas tudo parecia inútil. Cada momento ameaçava ser o último. Os desmaios e as síncopes sucediam-se uns aos outros sem descanso. A violência da febre era invencível. Já não restava esperança. Por último, o perigo tornou-se tão iminente que o confessor do cura resolveu ministrar-lhe os últimos sacramentos da igreja, que o agonizante sacerdote recebeu com fervorosa devoção. Quando lhe foi feita a pergunta, perdoais aos vossos inimigos, ele respondeu docemente, eu nunca desejei mal a ninguém. No decorrer de toda essa noite, o alarme do povo manteve-se no auge. O seu venerando cura ia deixá-los. Que desolação! Como amanhã não trouxesse quaisquer melhoras, o padre Vianney pediu que a missa fosse oferecida por sua intercessão no altar de sua querida Santinha. Antes de principiar o santo sacrifício, parecia que um estranho medo se apossara do enfermo. Tão extraordinária e terrível ansiedade, tais manifestações de mais singular perturbação se lhe estampavam na fisionomia. Até houve quem julgasse que a morte estava a 2 passos, mas apenas o santo sacrifício começou, toda essa perturbação desapareceu e de um instante para o outro ele ficou inteiramente calmo. Parecia ter visto alguma coisa consoladora, porque ao terminar a missa, exclamou para o seu carinhoso enfermeiro: meu amigo, uma grande transformação se operou em mim. Estou curado. Sem dúvida alguma, a sua querida Santinha lhe apareceu, porque ouviram-no pronunciar muitas vezes, como se falasse com alguém presente, o amado nome de Filomena. Quando alguém mais tarde notava em sua presença que a sua cura tinha sido milagrosa, ele acentuava: milagrosa, de fato. Bem podeis dizê-lo. Evidentemente, não tinha a menor dúvida de que devia o seu restabelecimento a Santa Filomena. A sua convalescença foi rápida. Impaciente por voltar à atividade, embora ainda extremamente fraco, dirigiu-se à igreja, onde, ajoelhando ante o altar do Santíssimo Sacramento, desabafou a alma em atos de fervorosos amor e de adoração. Depois, erguendo-se, foi até junto do altar de Santa Filomena, onde orou por largo tempo com a maior alegria e consolação. Santa Filomena tinha-lhe realmente aparecido, e nos seus misteriosos colóquios revelara-lhe segredos que haviam de o encher de felicidade até o último dia da sua vida. Conversões em Ars e a interferência que nelas tinha Santa Filomena. Agora, mais do que nunca, ia Santa Filomena operar milagrosos prodígios por intermédio do seu santo amigo. Quando procuravam grandes pecadores, depois de os exortar à dor e de os conduzir ao arrependimento, costumavam mandá-los ao altar de Santa Filomena para pedirem à santa que obtivessem a sua conversão. Citaremos um desses inúmeros casos. Um ilustre sábio de Lyon, Maciá,
foi proceder a uma exploração científica nas montanhas da França. Um dos seus companheiros de viagem e seu velho amigo, que tinha ido a Ars, disse-lhe: Venha a Ars e eu te mostrarei um cura que faz milagres. Milagres, meu amigo, respondeu ele, sorrindo. Eu não acredito em milagres. Pois sim, mas vem e eu te prometo que os hás de ver e neles hás de acreditar. Se tu me pudesses levar a crer, isso realmente seria um milagre. Mas como o Ás não fica muito longe da área das minhas explorações, não me importa lá ir. O resto da história deixemos que seja contada pelas próprias palavras de Messiá. Tendo chegado a Ars, o meu amigo instalou-se em casa de viúva Gueilar, onde ficamos os 2 dias no mesmo quarto. De manhã, muito cedo, chamou-me e disse-me: Maciá, queres fazer-me o favor? Vens comigo à missa? Para quê, homem? Respondi. Eu nunca mais fui à missa depois da minha primeira comunhão. Pede-me outra coisa. Deves vir, meu amigo, precisamente para me fazeres um favor. É lá que tu poderás ver e julgar por ti próprio o extraordinário cura. Só te peço que olhes para ele. Eu te indicarei um lugar onde possas estar à tua vontade. Francamente, não é coisa que me interesse muito, repliquei. Mas vou, unicamente para te ser agradável. Partimos para a igreja. O meu amigo instalou-me num lugar fronteiro à sacristia. Pouco depois abriu-se a porta e apareceu o cura, paramentado para a missa. Os seus olhos encontraram-se com os meus por um instante, mas aquele simples olhar de relance foi-me direito ao coração. Senti-me dominado, subjugado pelo poder daqueles olhos. Curvei a cabeça e cobri o rosto com as mãos. No decorrer de toda a missa, permaneci imóvel. Quando ela acabou, fiz um esforço para erguer a cabeça e levantei-me para sair da igreja. Precisamente quando ia passar pela porta da sacristia, ouvi estas palavras: Saiam todos, todos, saiam todos. Ao mesmo tempo, uma afilada e descarnada mão pousou-me no braço e senti-me irresistivelmente arrastado para a sacristia, como sob o poder de uma força invisível. A porta fechou-se atrás de mim. De novo me senti sob a influência daquele olhar que parecia absorver-me. Tartamudeei umas palavras confusas. Meu reverendo padre, ando vergado ao peso de uma grande mágoa. Ouvi então uma voz que parecia angélica, uma voz como eu ainda não tinha ouvido outra, tão doce que se diria não ser de uma criatura deste mundo, pois deve aliviar-se desse peso quanto antes. Ajoelhe-se e conte-me a sua triste vida. Nosso Senhor tomará o seu fardo, meu amigo. Assim comecei a minha confissão, que era a história de toda a minha vida desde a primeira comunhão. A pouco e pouco fui me sentindo aliviado, em seguida consolado e por último completamente descansado. Quando acabei, o santo sacerdote disse-me: Volte amanhã, mas agora vá ao altar de Santa Filomena e peça-lhe que ela implore de Deus a sua conversão. Não chorei na sacristia, mas confesso que chorei abundantemente ante o altar de Santa Filomena. Esta conversão foi uma das mais impressionantes que ocorreu em Ars. Maciá passou a ter, desde então, a mais piedosa vida que foi coroada pela mais feliz das mortes. O seguinte caso é a descrição feita por um religioso da sua própria conversão. Apesar de educado por mãe católica, em breve me transformei num dissoluto vadio, e depois de uma curta ausência de casa, contraí os mais escandalosos vícios. Meu pai muito pouco ou nenhuma atenção dava à minha vida, mas os meus desvarios dilaceravam o coração de minha mãe. Considerando-me ofendido com umas palavras de admoestação, resolvi alistar-me como soldado, supondo que assim poderia gozar melhor a minha liberdade. Antes de ingressar no meu regimento, minha mãe, com lágrimas nos olhos, pediu-me como uma última prova de amor que fosse com ela a Ars. Respondi-lhe com uma gargalhada e fiz grande troça da ideia de eu ir confessar-me. Tornou minha mãe a suplicar-me que ao menos fosse a Ars, muito embora não me confessasse.
As suas lágrimas e súplicas venceram-me e anuí a acompanhá-la, ainda que sem outro sentimento, além de uma alegre disposição de espírito. Mas de novo a tentação me esperava, porque à minha chegada encontrei dois dos meus habituais companheiros que logo fizeram grande escárnio da ideia de que o cura pudesse influenciar-me. Única e exclusivamente para ser agradável à minha mãe, fui para a igreja, onde o padre Vianney estava ensinando catecismo às crianças. O seu aspecto impressionou-me profundamente, e quando seus olhos se encontraram com os meus, pareceu-me que ele via até o mais íntimo da minha alma. Começava a acreditar no que já ouvia dizer, que o cura via o que se passava na consciência daqueles que se aproximavam dele. É tão fraca, no entanto, a natureza humana, que encontrando-me com os meus amigos depois daquela sensação, eu e eles nos estivemos divertindo com montejos à custa do venerável sacerdote. Mais uma vez, minha mãe me instigou a ir à igreja, mas apenas já cheguei, logo me apeteceu sair. Qual não foi o meu espanto quando, precisamente nesse instante, a porta da sacristia se abriu e o cura veio direto a mim, fazendo-me sinal para o seguir, ao que obedeci sem saber o que fazia. Caí de joelhos e chorei. Vendo-me assim abalado, o santo sacerdote pediu-me que fosse ao altar de Santa Filomena e rezasse 5 Padre Nossos e 5 Ave-Marias. Fui. Era a hora da graça. Deu-se então em mim qualquer coisa de extraordinário que não posso explicar. Começou meu coração a pulsar com tanta violência que fiquei completamente assombrado. Não sei quanto tempo ali estive. Perdi toda a noção do tempo. O que sei é que ao levantar-me, não era já o mesmo homem. As lágrimas sufocavam-me. Tive de sair para respirar ao ar livre. Os meus amigos, ao verem-me, exclamaram: "Mas como estás mudado? Tens todo o aspecto de um convertido." "Talvez assim seja", repliquei, e voltei-lhes as costas bruscamente. Apesar deles terem feito as mais decisivas e malvadas tentativas para me perverterem, graças a Deus eu estava à prova de todas as tentações, e tenho agora a consolação de estar gozando, há 16 anos, a aventura da vida religiosa. Quisera eu encher um volume inteiro só a relatar todos os prodígios que Santa Filomena realizou satisfazendo as preces de um amado cura. A sua capela era um verdadeiro santuário de milagres. Milhares de fiéis acorriam como peregrinos a pedir a sua intercessão. Os esvotos oferecidos de todos os gêneros e significações que se possam imaginar testemunhavam bem os milagres realizados, as graças obtidas, as conversões efetuadas, as bênçãos concedidas, as orações atendidas. Havia, porém, uma graça que o santo sacerdote pedia em vão. Era que ela realizasse os seus milagres em qualquer outro lugar onde o povo não lhes atribuísse a ele. Esta prece é que a santa persistentemente se recusava a ouvir, porque se comprazia em efetuar os seus prodígios por seu intermédio ou correspondendo às suas preces. Afora esta exceção, um entendimento perfeito existia entre os dois, de tal modo que o cura sentia a sua presença como se a tivesse ao lado dele. Em resposta a alguém que repetidamente lhe pedia a cura de uma pessoa amiga, dizia a ele: "Não, não. Santa Filomena já o curou uma vez, e ela não soube utilizar-se desse bem. Não é assim que a santa tornará a fazer o mesmo." Se, no entanto, ele não alcançou essa cura, obteve em todo caso para a pobre inválida abundantes graças, paciência, forças e consolações divinas. A um religioso que fora mandado pelo seu superior para solicitar a cura de um membro da sua ordem cuja morte seria uma grande perda para a comunidade, o padre Vianney replicou: "Não, não. Ele, assim, está concorrendo muito mais para a sua salvação e para o bem da ordem. Não deve ser curado." Eram estas as exceções, porque inúmeros milagres, curas e conversões eram a regra geral. O venerável cura de Ars foi predestinado por Deus para ser o modelo e o patrono dos sacerdotes. Não lhes é dado aspirar aos seus extraordinários privilégios, nem imitar os seus extremos rigores. Não é isto possível sem um especial chamamento de Deus, mas podem muito facilmente seguir o seu exemplo noutras coisas.
Que pode haver de mais fácil, por exemplo, do que imitar a sua doce intimidade com Santa Filomena, a sua ilimitada confiança nela, a sua terna devoção? Se os sacerdotes somente colocassem uma imagem desta taumaturga nas suas igrejas e divulgassem a sua devoção, tanto no púlpito como no confessionário, essas igrejas em breve se tornariam centros de devoção, e abundantes graças seriam prodigalizadas ao seu pastor e ao povo. Os doentes, os desventurados e, acima de todos, os mais renitentes pecadores, sem demora colheriam os maiores benefícios por intercessão do poder da Santa.